A doutrina espírita me ensinou que nada acontece por acaso. Este é o Segredos de Vidas Passadas, um espaço de análise profunda sobre reencarnação, provas espirituais e as leis eternas reveladas por Allan Kardec. Aqui, não falamos apenas de vidas passadas, falamos da evolução do espírito. Prepare-se para enxergar além do visível. Eu vivi o câncer. E a maior verdade que aprendi é esta: eu não sou este corpo. Eu sou espírito imortal. Quando recebi o diagnóstico, o chão desapareceu sob meus pés. A palavra ecoava como sentença. Mas foi justamente naquele momento que os ensinamentos espíritas deixaram de ser teoria e se tornaram sustento. Se você valoriza reflexões profundas como essa, já se inscreva no canal e curta este vídeo, porque o que vou compartilhar pode transformar a maneira como você entende a dor e a própria vida. Durante anos, eu acreditava que tinha controle sobre tudo. Planejava, organizava, decidia. O câncer quebrou essa ilusão em questão de segundos. De repente, o corpo que eu julgava forte mostrou sua fragilidade. Foi assustador perceber que minha segurança estava baseada em algo temporário. E então me lembrei do ensinamento fundamental: o corpo é instrumento do espírito, não sua essência. Eu não era aquela doença. Eu não era aquele diagnóstico. Eu era, e continuo sendo, espírito em jornada. No início, confesso que houve revolta. Perguntas surgiam em minha mente. Por que eu? Por que agora? Mas, à medida que eu mergulhava nos estudos e nas reflexões, uma nova pergunta começou a substituir as antigas. Para que eu? Essa mudança foi decisiva. Segundo a visão espírita, as provas não são punições, mas oportunidades de crescimento. Nada é imposto por crueldade divina. Existe finalidade educativa em cada experiência. Eu comecei a compreender que aquela doença poderia ser uma prova escolhida antes mesmo da reencarnação, um reajuste necessário, uma etapa importante no meu processo de evolução. Essa compreensão não eliminou o medo, mas deu sentido ao sofrimento. E quando o sofrimento encontra sentido, ele deixa de ser desespero e passa a ser aprendizado. Houve noites longas, silenciosas, em que eu encarava o teto e pensava na impermanência da vida. Eu percebia que tudo que consideramos estável pode mudar rapidamente. A doença me ensinou que a matéria é transitória. O corpo envelhece, adoece, se transforma. Mas o espírito continua. Essa percepção trouxe uma serenidade inesperada. Se eu sou espírito imortal, então minha história não se resume a um capítulo difícil. Também entendi que o orgulho precisava cair. Eu, que sempre quis resolver tudo sozinha, precisei aceitar ajuda. Precisei admitir fragilidade. Precisei confiar mais em Deus do que na minha própria força. E foi nesse processo que minha fé deixou de ser discurso e se tornou experiência real. A fé raciocinada, ensinada pela doutrina espírita, fez sentido na prática. Eu não estava sendo castigada. Eu estava sendo convidada a crescer. O câncer me obrigou a desacelerar. A valorizar o presente. A perceber que o tempo é um presente precioso. Quantas vezes adiamos palavras de carinho? Quantas vezes deixamos para depois aquilo que realmente importa? Quando você se depara com a possibilidade da finitude, aprende que cada instante é sagrado. Se você está me ouvindo agora, eu quero te fazer uma pergunta muito sincera. Diante das suas provas atuais, você tem perguntado por que ou para quê? Escreva aqui nos comentários qual tem sido sua maior luta e o que você sente que precisa aprender com ela. Sua partilha pode tocar alguém que esteja vivendo em silêncio uma dor parecida. E se esta mensagem já começou a mexer com você, deixe seu like para que mais pessoas possam refletir junto conosco. Quando eu comecei o tratamento, percebi que o câncer não estava apenas no meu corpo, ele estava mexendo com minhas estruturas emocionais mais profundas. Cada consulta era um confronto com meus medos.
Cada exame era uma espera silenciosa por respostas que eu não podia controlar. E foi exatamente aí que aprendi uma das maiores lições espirituais da minha vida. Eu precisava me render à vontade de Deus, não como alguém derrotada, mas como alguém que confia. Antes da doença, eu dizia que tinha fé. Mas descobri que minha fé era confortável, dependia de tudo estar bem. Quando a dor chegou, ela testou a qualidade da minha confiança. Kardec ensina que a fé verdadeira é aquela que encara a razão frente a frente. A chamada fé raciocinada não é cega, ela compreende que as provas fazem parte do progresso do espírito. E eu comecei a entender que aquela experiência poderia estar sendo um instrumento de lapidação da minha alma. Houve um dia específico em que, sozinha, depois de mais uma etapa difícil do tratamento, eu me olhei no espelho e quase não me reconheci. Meu corpo tinha mudado. Minha energia não era a mesma. Minha aparência refletia a batalha que eu travava por dentro. Naquele instante, senti que estava perdendo partes de mim. Mas, paradoxalmente, era ali que eu estava me encontrando. Eu estava deixando cair máscaras, expectativas, exigências que eu mesma me impunha. A doença me obrigou a ser mais simples, mais verdadeira, mais humana. Aprendi também sobre humildade. Eu, que sempre quis resolver tudo sozinha, precisei aceitar ajuda. Precisei permitir que cuidassem de mim. Precisei admitir que não era autossuficiente. Isso mexe com o ego. Mas espiritualmente, foi libertador. Compreendi que estamos todos interligados, que ninguém atravessa a prova sozinho. A solidariedade que recebi me mostrou que Deus se manifesta através das pessoas. Outra transformação profunda foi na forma como eu via o tempo. Antes, eu vivia projetando o futuro. Durante o tratamento, eu aprendi a valorizar o hoje. Um dia sem dor intensa já era motivo de gratidão. Um momento de conversa sincera com alguém querido se tornava precioso. Eu comecei a perceber que a vida é feita de instantes, e que cada instante pode ser vivido com consciência espiritual. O câncer também me ensinou a silenciar. No silêncio das madrugadas, quando o sono não vinha, eu conversava com Deus. Não eram orações decoradas. Eram diálogos sinceros, às vezes cheios de lágrimas. E nesse silêncio, algo dentro de mim se fortalecia. Eu sentia que não estava abandonada. Mesmo quando o corpo parecia fraco, minha alma estava sendo sustentada por algo maior. Passei a enxergar a doença não como inimiga, mas como mensageira. Uma mensageira dura, sim, mas portadora de lições profundas. Ela me mostrou onde eu precisava crescer, onde eu precisava perdoar, onde eu precisava me desapegar. Comecei a revisar minha história, minhas mágoas antigas, minhas cobranças internas. Percebi que guardar ressentimentos era carregar peso desnecessário para quem já estava lutando fisicamente. E talvez uma das maiores revelações tenha sido entender que eu não tinha controle absoluto sobre a duração da minha existência terrena. Mas eu tinha total responsabilidade sobre a qualidade espiritual de cada dia vivido. Isso muda tudo. Quando aceitamos essa verdade, passamos a viver com mais consciência e menos superficialidade. Enquanto você escuta essa parte da minha história, eu quero te fazer um convite muito sincero. Muitas pessoas acompanham os vídeos, se emocionam, mas não estão inscritas no canal. Verifique agora se você já está inscrito. Se não estiver, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que um novo vídeo for publicado. E me conte aqui nos comentários, qual foi o momento mais difícil que você já enfrentou e o que ele te ensinou. Sua partilha pode ser luz na caminhada de alguém. Com o passar dos meses, eu comecei a perceber que o câncer não estava apenas me ensinando sobre dor, mas principalmente sobre desapego. Desapego do corpo idealizado,
desapego dos planos rígidos, desapego das certezas que eu achava inabaláveis. Eu fui obrigada a aceitar que nada me pertence de forma definitiva, nem mesmo o corpo que eu habitava. Essa compreensão, que antes era apenas teoria espírita para mim, tornou-se experiência viva. Eu sempre ouvi que estamos na terra de passagem, mas viver isso é diferente de compreender intelectualmente. Quando os médicos falavam em porcentagens, em possibilidades, em estatísticas, eu sentia o chão se mover. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim começava a se fortalecer. Eu comecei a pensar na imortalidade do espírito não como conceito distante, mas como realidade concreta. Se eu sou espírito, então minha história não termina aqui. Isso me trouxe uma paz que eu não esperava encontrar em meio à tempestade. Também aprendi sobre reconciliação. A doença me fez refletir sobre relações mal resolvidas. Eu percebi que não queria carregar ressentimentos. Não queria partir, se esse fosse o momento, com pesos no coração. Então comecei a procurar pessoas, a conversar, a pedir perdão quando necessário, a liberar mágoas antigas. O câncer me ensinou que o orgulho é pequeno demais diante da eternidade. Quando pensamos como espíritos imortais, percebemos que manter conflitos é desperdício de energia. Outra transformação foi a maneira como eu passei a enxergar o sofrimento alheio. Antes, eu me compadecia, mas de forma distante. Depois de viver a vulnerabilidade na própria pele, eu passei a sentir a dor do outro com mais profundidade. No hospital, eu via outras histórias, outras batalhas, outras famílias chorando em silêncio. Eu entendia que cada pessoa ali estava enfrentando sua própria prova, seu próprio processo de crescimento espiritual. Isso despertou em mim uma empatia mais genuína. Eu deixei de julgar. Passei a compreender mais. A doença também me ensinou sobre limites. Eu sempre quis dar conta de tudo, agradar a todos, cumprir todas as expectativas. O câncer me obrigou a dizer não. A respeitar meu corpo. A entender que eu não precisava provar nada para ninguém. Essa foi uma libertação silenciosa. Quando você enfrenta a possibilidade da finitude, percebe que viver para atender expectativas alheias não faz sentido. E, curiosamente, no meio da fragilidade física, eu descobri uma força interior que eu não sabia que existia. Houve dias extremamente difíceis, mas eu continuava. Cada pequena vitória, um exame melhor, uma melhora nos índices, um dia sem efeitos colaterais intensos, se tornava motivo de gratidão profunda. Eu comecei a agradecer por coisas simples, um abraço, um sorriso, um raio de sol entrando pela janela. A vida deixou de ser automática e passou a ser sagrada. Talvez uma das maiores lições tenha sido compreender que o medo da morte nasce do apego excessivo à matéria. Quando comecei a fortalecer minha visão espiritual, o medo diminuiu. Não desapareceu completamente, porque sou humana, mas deixou de me paralisar. Eu entendi que, se a vida continuasse na Terra, eu teria novas oportunidades de servir e crescer. E, se não continuasse, eu seguiria viva em outra dimensão da existência. Essa certeza muda a forma como enfrentamos qualquer diagnóstico. Se essa parte da minha história está tocando você, eu quero saber o que você precisou aprender através da dor. Escreva nos comentários, porque sua experiência pode ajudar alguém que esteja assistindo em silêncio. E, se essa mensagem está fazendo sentido para você, compartilhe este vídeo com alguém que esteja enfrentando uma enfermidade ou um momento difícil. Às vezes, uma palavra pode ser o início da transformação. Com o tempo, eu comecei a entender que o câncer não veio apenas para me ensinar sobre a vida, mas também para me ensinar sobre a morte. E, principalmente, para tirar dela o peso do terror que eu carregava desde sempre. Antes da doença, eu evitava pensar na desencarnação. Era um assunto distante, desconfortável. Depois do diagnóstico, ele se tornou inevitável. E foi nesse confronto direto que algo mudou profundamente dentro de mim. Eu percebi que grande parte do meu medo não era da morte em si, mas do desconhecido. No entanto, estudando e refletindo sobre os ensinamentos espíritas, compreendi que a vida espiritual não é um vazio. Ela é continuação. Se somos espíritos imortais, como aprendi, então a desencarnação é apenas uma transição de estado. Essa consciência não elimina a dor da separação, mas transforma o desespero em esperança. Houve noites em que eu me perguntava: se eu partir agora, o que eu deixo? Não falo de bens materiais,
mas de sentimentos, de marcas, de exemplos. Essa pergunta me fez rever minhas prioridades. Passei a valorizar mais os gestos simples, a presença verdadeira, o carinho espontâneo. Entendi que o que realmente permanece não é o que acumulamos, mas o que oferecemos. O câncer também me ensinou sobre confiança. Confiança não no resultado específico que eu desejava, mas na justiça divina. Eu comecei a acreditar que, qualquer que fosse o desfecho, ele estaria dentro de um plano maior, que minha inteligência limitada talvez não conseguisse compreender completamente. Essa entrega não foi imediata. Foi construída entre lágrimas e orações sinceras. Mas, quando finalmente consegui confiar, senti um alívio interior indescritível. Outra mudança profunda foi na forma como eu enxergava meu próprio valor. Em meio às limitações físicas, eu percebi que minha dignidade não dependia da minha produtividade. Eu não precisava estar forte o tempo todo. Eu não precisava aparentar coragem constante. Eu podia ser frágil. Podia sentir medo. Podia chorar. E, ainda assim, continuava sendo espírito em aprendizado, filha de Deus, em processo de evolução. Essa percepção trouxe uma compaixão maior por mim mesma. Eu também compreendi que cada prova tem seu tempo. Não podemos acelerar certos processos. Há aprendizados que só amadurecem quando vividos integralmente. Em vez de perguntar quando isso vai acabar, comecei a perguntar o que ainda preciso compreender enquanto estou aqui. Essa mudança de postura me deu mais serenidade. O sofrimento não desapareceu, mas deixou de ser vazio. E algo muito importante aconteceu. Eu passei a viver com mais presença. Não deixava mais conversas importantes para depois. Não adiava demonstrações de afeto. Não guardava palavras boas. O câncer me ensinou que o amanhã é uma possibilidade, não uma garantia. E quando entendemos isso, começamos a viver de forma mais consciente e amorosa. Enquanto você me acompanha até aqui, reflita comigo. Se hoje fosse um divisor de águas na sua vida, o que você mudaria a partir de agora? Escreva nos comentários o que essa reflexão desperta em você. E se esta mensagem está ajudando você a enxergar sua própria caminhada com mais profundidade, deixe seu like para que mais pessoas recebam esse conteúdo e essa corrente de consciência se fortaleça. Hoje, quando olho para tudo que vivi, eu não consigo mais enxergar o câncer apenas como uma enfermidade física. Ele foi um chamado espiritual. Foi um divisor de águas na minha consciência. Ele me arrancou das distrações da vida automática e me colocou diante da pergunta mais profunda que alguém pode fazer: quem eu sou além do corpo? Eu aprendi que o corpo pode adoecer, mas o espírito continua inteiro. Aprendi que a saúde física é valiosa, mas a saúde da alma é essencial. Aprendi que a fé não é ausência de medo, mas decisão de confiar mesmo quando tudo parece incerto. O câncer não me ensinou apenas sobre fragilidade, ele me ensinou sobre eternidade. Durante o processo, eu entendi algo que transformou minha visão para sempre. Nós pedimos crescimento espiritual, mas muitas vezes não estamos preparados para as experiências que nos fazem crescer. Pedimos paciência, mas rejeitamos as esperas. Pedimos fé, mas nos revoltamos diante das provas. Pedimos evolução, mas queremos conforto constante. A doença me mostrou que evolução é prática, é vivência, é enfrentamento. Houve dias em que eu pensei que não suportaria. Dias em que o cansaço era mais forte que a esperança. Dias em que o medo batia à porta da minha mente. Mas, em cada um desses momentos, algo dentro de mim se levantava. Eu não era apenas um corpo em tratamento. Eu era espírito em aprendizado. E essa consciência mudou tudo. Eu comecei a perceber que a vida não pode ser adiada para quando tudo estiver perfeito. Não existe momento ideal para amar, perdoar, agradecer ou recomeçar. O momento é agora. O câncer me ensinou que o amanhã é possibilidade, não garantia. E quando compreendemos isso, deixamos de desperdiçar o presente.
Também aprendi que a morte não é inimiga. Ela é transição. Não romantizo o sofrimento, nem ignoro a dor que existe em um diagnóstico como esse. Mas hoje eu sei que nada do que vivemos é inútil quando decidimos aprender. Nenhuma lágrima é desperdiçada. Nenhuma experiência é em vão quando nos permite evoluir. Se eu pudesse resumir minha jornada em uma frase, eu diria: eu vivi o câncer, mas ele não definiu quem eu sou. Ele foi ferramenta. Foi escola. Foi prova. E eu escolhi transformar dor em consciência, medo em fé, fragilidade em crescimento. Talvez você esteja atravessando uma prova diferente da minha. Talvez não seja uma doença, mas uma perda, uma decepção, uma crise interior. Pergunte-se com sinceridade: o que essa experiência está tentando despertar em mim? Porque, segundo as leis espirituais, nada acontece por acaso. Tudo tem propósito. Tudo contribui para a nossa evolução. Se essa mensagem tocou você, aqui ao lado está a próxima reflexão para aprofundar ainda mais seu entendimento espiritual. Continue assistindo e fortalecendo sua consciência. Eu te espero no próximo vídeo dos Segredos de Vidas Passadas. E nunca se esqueça, fortaleça seu espírito hoje, para compreender melhor sua eternidade.